boa tarde, boa noite ao pessoal, à audiência da Rádio Paraná Oficial e também à audiência do grupo das tias e os tios do Zap. Então, se você é uma tia ou um tio do Zap, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós temos aqui uma visita especial que já faz tempo que eu queria que ela tivesse tempo para vir, porque é uma mulher ocupada, né? Mas também vocês vão entender o porquê ela é ocupada. Hoje, aqui do meu lado, para me ajudar, tem a Josi Tavares, que veio aqui nos ajudar. Seja bem-vinda, Josi, ao nosso primeiro programa juntas, hein, querida? Verdade. Então, Carlise, te passo a palavra para você se apresentar, minha linda. Naná, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com as tias do Zap, junto com a Josi Tavares, junto com o Alexandre e com todos os ouvintes, né, e telespectadores da Rádio e TV Paraná, as tias do Zap, no canal da Carlise no YouTube, e a gente poder falar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho do nosso trabalho à frente do PL Mulher, fortalecendo esse papel da mulher na política, da mulher feminina na política. Então, é um prazer estar aqui hoje. Que bom que deu certo. E, como diz, né, um ditado, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? Tem um ditado indiano que diz assim, você está no momento certo, na hora certa e com quem você deveria estar. Então, hoje, é Deus que permitiu que a gente estivéssemos todos aqui reunidos para falar e inspirar mais mulheres e passar um pouquinho de todo o nosso trabalho. Obrigada. Obrigada a você, Josi. Carlise, nossa presidente do PL Mulher, um prazer estar com você aqui, né? Sabemos de todo esse tempo de ocupação que você tem, assumindo várias funções, né? Mas nossos agradecimentos em nome do Grupo Tias do Zap. É isso aí, vamos lá. Duas tias hoje. Geralmente tem uma tia e um tio aqui, mas agora tem duas tias do Zap. Então, nós vamos falar... Então, o nosso programa ele é direcionado para as pessoas comuns. Então, a maioria das pessoas que nos vê são pessoas que precisam conhecer mais da política. Então, a gente sempre não fala muito termo técnico, porque a gente quer que as pessoas entendam quem é, o que precisa ser feito. Então, a minha preocupação é que, às vezes, as pessoas pecam por falta de conhecimento, como diz o Bolsonaro, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem como é que funciona uma Câmara Municipal, o que é uma comissão, o que é uma frente parlamentar. Então, todas essas coisas são importantes, porque, às vezes, eu já cheguei a ouvir que vereador só aparece de 4 anos para pedir voto. Gente, o vereador, durante o mandato, ele tem muito trabalho. Olha, meu marido fala que eu estou trabalhando mais do que em período de campanha. Então, engana-se quem acredita que político só aparece em 4 anos. Político trabalha muito, muito, muito mesmo, né? E, principalmente, eu tenho visto um empenho dessa nova geração, não que os anteriores não estivessem trabalhando, trabalham muito, mas o ritmo do trabalho está mudando por causa do ritmo da informação que chega, né, para as pessoas. Então, nós temos que mostrar, sim, serviço, nós temos que responder aos nossos eleitores que confiaram o voto e na altura, né, dessa confiança. Então, é lógico, às vezes a gente entra às 6 horas da manhã, sai para as agendas, chega no final do dia em casa. E eu mesma, nesses últimos tempos, aí, eu não estou conseguindo, às vezes, nem fazer um exercício físico de tanta agenda que o volume que aumentou. Mas eu acredito que quando a gente está dentro do nosso propósito, da nossa missão, Deus manda essa força, manda essa coragem para os enfrentamentos que a gente tem que enfrentar nesses tempos tão difíceis, né, em que a gente vê a nossa democracia, a nossa liberdade de expressão tão ameaçada. E que bom que a gente ainda está conseguindo falar aqui nesse podcast sem ter muita restrição. Sim. Sem ter muita restrição. Mas porque a gente já tem. Porque basta a gente falar algumas palavras aqui, o nosso podcast cai do ar. Então, eu acredito que essa nova geração ela está vindo para contribuir muito. Seja ela da direita, da esquerda, ela vem pesada, mostrando que quer se fortalecer. Então, nós temos que trazer cada vez mais as pessoas
dentro da nossa linha ideológica, dentro do que os nossos valores e princípios, fazer com que as pessoas despertem para a política. Porque quando a gente não gosta de política, a gente é dominado por quem gosta de política. E, às vezes, quem gosta de política está aí Sabe tirar proveito dela. Sabe tirar proveito dela, está tirando dinheiro público, desviando o dinheiro público, fazendo com que a finalidade desse serviço ou do dinheiro não chegue realmente a quem tanto a gente precisa, que é a população, o pagador de impostos, Sim. e a população está cansada. Então, eles cobram também bastante. Nós estamos vendo que as pessoas são cada vez mais engajadas nas redes sociais, cobrando de todos os vereadores, deputados, senadores. Por quê? Porque a sociedade não aguenta mais. Então, nós temos que mostrar serviço, sim. E quem não tem o propósito de ajudar, de estar numa política, por um propósito de construir algo novo, não consegue aguentar o ritmo. Então, para você que pensa que vereador é só para tampar o buraco da sua rua, né? Porque normalmente quando se pensa em vereador, estou precisando de alguma coisa na minha rua. Mas não é só isso. É muito além disso. Então, se você quer conhecer, eu acredito que o gabinete da vereadora esteja aberto, porque a vereadora tem o propósito de ouvir a população. Tem, né? Sim, eu tenho, na verdade, 3 espaços para a população. Eu tenho a Procuradoria da Mulher, onde nós deixamos específico para mulheres vítimas de violência, para mulheres que querem contribuir para que mais mulheres tenham esse fortalecimento, seja no empreendedorismo, trabalhar todas as frentes, né, para que ajude as mulheres a não serem vítimas da violência. Lá nós temos o gabinete de segunda a sexta aberto, das 8 da manhã às 18 horas. O meu gabinete também fica aberto no horário da Câmara, das 8 da manhã até o horário de expediente. Enquanto tiver gente na Câmara, às vezes tem pessoas lá trabalhando. Mas pelo menos até às 18 horas tem alguém. E tem o meu escritório político, que nesse escritório político eu posso, né, atender não só as pessoas de Curitiba, mas também de todo o estado, né, principalmente as presidentes do PL Mulher, ou representantes dos municípios, vereadoras. Agora nós estamos com as nossas mandatárias organizando um evento, um grande evento no dia 6 e 7 de junho, com a dona Michele Bolsonaro em Brasília, para as mandatárias. Existe uma preocupação muito grande hoje do PL para que a gente fortaleça as mulheres que estão em mandatos, para que elas possam ter bons projetos apresentando, que elas estejam capacitadas, né? Que não é só a gente capacitar para o período eleitoral, e que tem esse acompanhamento pós-eleição, tanto para as mandatárias quanto para as que não conseguiram ainda ocupar um espaço de poder e de decisão. Então, nós temos que manter esse legado dessa mulher que colocou seu nome à disposição, né, num pleito eleitoral para o partido, e que ela quase conseguiu, mas ainda não teve ainda a felicidade de ocupar esse espaço. Mas que a gente pode continuar fortalecendo para que ela, futuramente, ela venha ocupar um espaço de poder. Então, eu estava vendo aqui que você tem muitos trabalhos, né? Frentes parlamentares que você, né, acompanha. Segurança pública, empreendedorismo, segurança alimentar, mercado imobiliário e construção, inteligência e economia, gastronomia e turismo. Nossa, é muita coisa. E você também agora está aí, né, cuidando dessa questão das mulheres, né? E ainda tem a Comissão da Saúde, né? Faço parte, integrante da Comissão da Saúde. Tenho a Procuradoria da Mulher. Então, assim, são várias frentes, né? Então, talvez é isso que às vezes as pessoas falam: meu Deus, Carlise, você não... Agora eu falei, chega, agora eu tenho que esperar um pouco para ocupar mais alguma situação dentro da Câmara, alguma posição, né? Somos 38 vereadores, todos, né, ocupando frentes parlamentares, comissões importantes. Eu optei em ficar na Comissão da Saúde, porque sempre foi uma pauta que eu defendi muito, sim, principalmente a crianças com doenças raras, porque a saúde ela não espera. Então, acredito que nós temos, né, uma linguagem que podemos contribuir
e eu sei a dor das pessoas, porque muitos anos eu estive à frente de uma instituição, através do voluntariado, mas participando, né, como se fosse uma vereadora, né, em todo o estado do Paraná, vendo a dor de cada Sim. pessoa, que a saúde não espera, que a fome não espera, que o frio não espera. Então, eu decidi ficar na Comissão da Saúde. E depois veio o convite para que eu assumisse a presidência da Procuradoria da Mulher, que também eu acredito que comunga com o que eu já venho defendendo à frente do PL Mulher Paraná, como presidente também, que eu venho levando essa mensagem nos 399 municípios, fortalecendo para que mais mulheres venham participar da vida política, ajudando essas mulheres a... Ah, mas eu não quero ser candidata, não tem problema. O importante é que você venha apoiar. Até aquela mãe, a mulher, a irmã de um candidato, faz parte do PL Mulher. Por isso que a gente fala que é um movimento feminino. E, às vezes, eu falo assim, gente, eu não sou favorável àquele lema mulher vota em mulher. Por quê? Também não Porque nós somos um partido que defendemos a família. E quando nós defendemos a participação de toda a família, amanhã eu, como presidente do PL Mulher, posso entender que eu não preciso mais ser candidata. E pode ser o meu marido, e eu posso apoiar o meu marido. Claro. Pode ser um irmão, pode ser alguém da família. E isso não impede eu de participar da vida política. O primeiro voto de uma mulher foi influenciado pelo seu marido. Então, às vezes, algumas pessoas falam, uma mulher conquistou o direito de votar, mas se não fosse o marido dela ajudar para que ela conseguisse, né, isso não teria acontecido, né? Então, falando nessas questões das mulheres, né, a gente que é mulher, a gente é mais sensível a algumas coisas na vida. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela tem um filho que ele é cadeirante, ele tem várias deficiências físicas, psicológicas, e ela é uma senhorinha que ela é menor que ele. E ela, volta e meia, está triste. Minha preocupação ela é uma cuidadora, e quem cuida dela? Naná, é muito legal você tocar nesse assunto, porque daí, voltando à vereadora, né, eu sempre tive uma preocupação muito grande, tanto com as crianças, né, com doenças raras, crianças com deficiência, mas uma preocupação muito grande me acendeu durante a campanha, com as mães atípicas. E durante a campanha eu tive a felicidade, eu falo que tudo é no momento certo, na hora certa. Deus me colocou a Isabel. E essa mãe, ela me colocou a dor do que é uma mãe atípica. Eu já imaginava, mas assim, quando você passa a viver com essa mulher, conviver, principalmente durante a campanha, 90% das mães atípicas são abandonadas pelo seu companheiro. Que estatística ruim. É muito triste, é muito triste. Então, ela fica com o fardo, né, que eu falo fardo não no sentido negativo de um filho, porque para a mãe é o trabalho. O trabalho, a carga, né? Ela tem que carregar tudo sozinha, lutar pela casa, pelo sustento da casa, lutar pela qualidade de vida desse filho, porque nenhuma mãe quer colocar um filho no mundo para sofrer. Não. Então, elas arrebentam ombros, elas arrebentam com a coluna. E essas mães não tinham esse olhar, né? Até tem assim, olha, nós temos que cuidar da mãe atípica, mas ela chorando, ela fala assim, às vezes nós não temos dinheiro nem para comprar a fralda do filho, quanto menos para pagar numa academia para o nosso filho. Para mim, para fortalecer meu ombro, né? Para cuidar do meu filho. Às vezes o meu filho pesa mais do que eu, e eu às vezes não tenho força para aguentar esse filho num chuveiro. Aí eu falei assim, eu falei, Isabel, eu vou fazer algo. E pela primeira vez eu fui para casa com medo de ser vereadora. Aquele dia eu falei assim, meu Deus, se eu me eleger, o que o senhor quer de mim? Por que o senhor colocou todo esse problema, essa dor? Porque será que eu vou dar conta disso? Será que eu terei capacidade de olhar para essas mães do jeito que elas precisam? E aquele momento, aquela noite me fez assim pensar, eu já nunca desconfiei da responsabilidade de ser uma representante política.
Mas naquele momento a responsabilidade triplicou. Naquele momento eu falei assim, gente, eu tenho que... eu sei que Deus vai me capacitar se eu chegar lá, mas eu tive medo. E quando eu recebi o resultado das eleições, né, que ficou aquela... PL fez muitos candidatos, tudo acima de 5.000 ali, né, e um passava na frente do outro, tal, né. E eu lembro que eu fui assim, tinha uma hora que um estava na minha frente e tal, né, e eu falei, tá bom. Eu falei assim, eu acho que o objetivo foi cumprido, né, era para eu fortalecer o nome, e eu fui tomar banho. E daí, de repente, meu marido, né, veio e deu um grito, assim, sabe? Eu falei assim, quase me matou, de susto, né? Dizendo que tinha dado certo, feliz da vida, né? Ai, que legal. E daí eu peguei e falei assim, gente, aquele momento me veio a Isabel. A primeira coisa que veio. Eu falei assim, e agora? Eu falei, Deus me capacite. Ai, conheço a Isabel. Então, uma das coisas que eu fui buscar junto ao secretário de esporte, eu fui conversar com ele e falei assim, ó, o que a gente pode fazer para que essas mães tenham acesso aos espaços também da prefeitura de forma gratuita para que elas, porque nós temos hoje vagas garantidas para a pessoa com deficiência, mas para o cuidador não. Então, nós já protocolamos um pedido, está na CCJ, já conversamos com a prefeitura, já conversamos com o governo municipal. É o primeiro projeto, com certeza, de muitos, porque, graças a Deus, o prefeito também tem essa sensibilidade, o Paulo Martins tem essa sensibilidade de a gente olhar por essas mães, cuidar de quem cuida, né? Exato. Então, nós já colocamos que todas as vagas remanescentes das pessoas com deficiência serão dedicadas às mães atípicas e pessoas que estão cuidando diretamente da pessoa com deficiência. Então, eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar com unanimidade. Eu tenho certeza que, independente da ideologia de cada um, a importância de cuidar de quem cuida é muito grande. E nós vamos trazer aí essa alegria para as mães. A Isabel esteve comigo, se emocionou quando eu falei, vou apresentar esse projeto. Ela falou, eu tinha certeza que você ia cuidar da gente também. Mas temos a vereadora Mary Martins também, que se dedica a essa pauta, ao PIR, e tantos vereadores, né, que cada um dentro da sua pauta, mas um apoia o outro. Né? Eu sempre digo que é a verdadeira minoria. A minoria não é aquela que se diz, aquela outra do LGBT, tantas outras minorias que é pregada por aí. A verdadeira minoria são as crianças atípicas e as mães atípicas. Então, esse olhar de amor assim dá um quentinho no coração. Eu fico imaginando, eu como mãe de um filho, eu não tenho um filho assim atípico, mas eu conheço algumas pessoas que têm, eu fico imaginando que ela deve se sentir, alguém está olhando para mim, não estou sozinha, porque deve ser uma solidão você cuidar de um filho ou com autismo ou com uma deficiência física, deve ser devastador. Em algum momento ela senta e fala, ai, minha vida, e a minha vida? E eu acredito que o serviço público, né, ele tem que, eu falo do serviço público no geral, a política, ela tem que ser essa política acolhedora. E a dona Michele, né, que é a nossa madrinha, a nossa referência nessa área de cuidar, de acolher a mulher, principalmente a mãe atípica, o carinho que ela tem. É a bandeira dela, a bandeira né? dela. E a gente vê assim, o quanto ela se dedica por isso. E ela fala para todos os presidentes do Brasil. Né? Ela fala assim, nós somos um movimento feminino. E a primeira coisa que uma mulher feminina faz, ela acolhe. A Jo esteve, né? Você também esteve, né, no nosso evento em dezembro, né, em 2023, quando a Ana Michele esteve aqui. Ela tem esse encanto, né, esse cuidado pelas pessoas com deficiência, pelas mães atípicas, qualquer evento, né? E ela passa isso para todo mundo que vai convivendo com ela, para ter um espaço especial, para que principalmente a pessoa com deficiência auditiva possa ter acesso ao intérprete de Libras, que também é um projeto que eu já protocolei, também está na CCJ, para que a gente tenha, desde o pré-escolar, aula em Libras.
na Eu rede acho que é municipal. fundamental. Eu acho que deveria ter algum especialista em Libras em hospitais e em bancos. Por quê? Eu tenho uma Exatamente. nora que ela é surda, fala em Libras. E eu perguntei para ela qual que é a maior dificuldade. Ela falou, quando eu estou doente, eu vou no médico, o médico não entende o que eu quero dizer. E é uma dificuldade. Então, eu acho que deveria ter também dentro da enfermagem, Obrigatoriamente. obrigatoriamente, Naná, a, eu tive a primeira vez contato com a comunidade surda em 2019. E em 2019, eu junto com a Selma, presidente da comunidade surda de Curitiba, ela é surda, então ela fez uma palestra em Libras para todo um grupo de empresários, né, de colaboradores do programa do voluntariado que eu era presidente. Quando ela terminou a palestra dela, todo mundo estava chorando e algumas pessoas chorando de soluçar. Teve um pastor que se ajoelhou nos pés dela e pediu perdão por não se comunicar em Libras e prometeu que ia sair de lá e ia se matricular numa aula, uma classe de Libras. E ali a gente teve comissários de bordo, nós tivemos um monte. Ela relatou pessoas com deficiência auditiva que chegaram nos postos de saúde e tomaram medicamentos errados, porque eram diabéticos, estavam com hipoglicemia, deram glicose. Imagina. Explodiu a glicose. Tiveram casos de pessoas, como ela falou assim, a gente não tinha acesso à igreja, a gente chegava lá, ela falou, se eu quisesse pegar uma lixa de unha, ficar olhando, porque eu não sei o que eles estão falando. Hoje, as igrejas assim, se preocupam a inclusão de ter um intérprete de Libras, né? E a mesma coisa, eu acredito que o serviço público, cada vez mais, está começando a incluir. Eu, enquanto estive à frente da secretaria, por 4 meses, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social de Almirante Tamandaré, que eu fui para uma missão muito rápida, até voltar, porque assim, eu tinha a missão do PL Mulher. E lá, nós tínhamos um recurso, eu fui conversar com o prefeito, e eu falei, prefeito, eu não sei, não dá tempo de mapear, né, quantas pessoas surdas nós temos aqui no município de Almirante Tamandaré. Mas nós temos recurso para capacitar as 110 pessoas, mais ou menos 110 pessoas, da Secretaria da Família, capacitar, assim, primeiro, segundo e terceiro módulo, deixar, assim, afiado para uma comunicação tranquila com uma pessoa surda se chegar no equipamento do senhor. Posso? Ele, na hora, pode. O Gerson Colodel, na hora, falou assim, Calise, pode colocar, independente se tiver uma pessoa surda aqui em Almirante Tamandaré. olha, E alguns, lógico, eu falava, ai, não quero, não sei o quê, né? No final, eu já não estava na formatura deles, quando concluíram o curso, né? Eu já estava em Curitiba, porque eu já estava na iminência de ser candidata e tinha que já me desligar e também eu já estava com uma missão bem pesada aí dentro do PL, levando, né, fortalecendo mais candidatos em todo o estado, porque nós tínhamos um curto espaço. E, na verdade, eu nem sabia que eu ia ser candidata a vereadora naquele momento. Na verdade, eu estava com a missão de correr o Paraná. E as pessoas me ligavam agradecendo, emocionadas, dizendo que foi o melhor presente que elas receberam na vida. E que o quanto elas passaram a enxergar pessoas com dificuldade auditiva e né, sem audição, pessoas surdas, e que antes passavam despercebidas por elas. Então, às vezes, é o foco. Como a gente enxerga as coisas. Então, se a gente pega e passa a se comunicar em Libras, às vezes você está se comunicando em Libras com a tua nona e alguém já enxerga e vem pede uma ajuda. Sim. Então, isso eu acho que é importantíssimo. E se a gente começa a ensinar as crianças dentro do pré-escola, eu vi isso pela minha sobrinha de 9 anos, ela começou a se comunicar em Libras. E passou um dia, tá? Aliás, a mãe é pedagoga e começou a ensinar ela em Libras, e a babá também, né? Conversa em Libras. E começou a ensinar algumas palavras para ela. E quando ela viu eu comentando com a mãe dela que eu queria colocar
comunicação em Libras, na aula em Libras, de forma extracurricular, porque a gente não pode obrigar no município. A Sandra falou, olha, Calice, é um dos projetos mais lindos, né, que você vai colocar, inclusão, acho que é por aí mesmo, mostra a tua sensibilidade, esse carinho que você tem, né? Muita gente acha que é só por causa da Michele. Eu acho que a Michele despertou isso em todo mundo. A Michele natural. Ela vem Aquele naturalmente. discurso dela foi uma coisa, assim, extraordinária, né? Mas ela só escutando a gente, ela passou no YouTube. E a gente fala assim, aí que tá o foco quando a gente quer aprender algo, né? A gente busca em algum lugar. A gente busca no YouTube, tem aula tranquila ali de Libras, né? Ela passou uns dias, ela gravou um videozinho e mandou. Sabe, para mim ali eu me emocionei. Falei assim, olha a rapidez que uma criança aprende. Muito rápido, muito rápido. Então, Jô, na escola é muito você falando mais fácil. Em igreja, Naná, falando em igreja, eu tenho um orgulho muito grande da minha igreja. Minha igreja forma turmas. Ela forma turmas, tem formatura, como teologia, igual teologia, tem turmas de Libras que se formam. Cada culto simultâneo que nós temos isso é muito lindo. Libras, muito bom. E a igreja, ela também tem esse papel político. Sim. Por muito tempo, algumas igrejas falavam que não podiam falar de política, né? E olha como é importante, tudo muito é política. Importante. Tudo. A gente veste política, come política. Eu sempre falo isso, a gente não vive sem política. A gente, do momento que a gente acorda, do momento que a gente eu dorme... Eu sempre lembro do padre Kelmo. Ele fala assim, o padre Kelmo, né? Nós somos evangélicos, mas a gente também tem alguns... Eu tenho uma admiração muito pelo padre Kelmo. Ele fala... Nós somos cristãos, nós temos que viver o evangelho. Exatamente. Não é você ser só evangélico, mas você viver o evangelho. Porque a gente tem vários, né? Nós temos exemplos dentro da Bíblia, né? Para viver isso, né? Na política. E é muito bacana. Então, legal, assim, eu né? espero também que a CCJ me ajude a aprovar, né? E passar esse projeto o mais rápido possível. Gente, chama a tia do Zap. Não, mas isso assim... acontecer, né, Naná? Não, mas aí... As tias são... Tem um interesse público também, sabe? Então, assim, todos os meus projetos... E, assim, às vezes as pessoas falam, Calice, quantos projetos você já tem? Eu falei, eu tenho alguns, mas, assim, todos os meus projetos eu vou antes, converso com a prefeitura, verifico qual é o impacto financeiro, se vai ter impacto financeiro. Senão vai tirar, né? Porque senão não adianta. Eu só começar a colocar um monte de projeto lá também, e para começar a barrar na CCJ, barrar na comissão de orçamento, dizendo, olha, esse projeto teu é até legal, mas não é viável porque não tem recurso. Isso. Então, a gente tem que fazer esse trabalho também de conversar com o Poder Executivo, ver se é viável. E teve algumas sugestões, tanto no de mães atípicas, quanto no projeto de Libras. Eu queria colocar como um projeto assim, obrigatório, porque Curitiba temos 2 línguas oficiais, o português e o em Libras. Isso. É língua oficial do município de Curitiba. É a língua oficial. Então, eu falei assim, então vamos ensinar a língua oficial nas escolas de Curitiba. Não dá para criar obrigatoriedade. Então, como uma atividade extracurricular. Espontânea, né? Então, acredito que vai passar, acredito que vai ter uma adesão muito grande das professoras municipais para que a gente possa, né, ter essa cidade mais inclusiva, cidade mais acolhedora e a gente ser referência mais uma vez aí para o resto do mundo. Claro. E falando em inclusão, vereadora, então, eu tenho uma preocupação dentro da sala de aula, tá? Então, existe aí uma falácia de que temos que fazer inclusão. Eles colocam na mesma sala uma pessoa autista, um Down, um disléxico. E como é que uma professora pode identificar isso, né? Então, eu sempre me preocupei com isso, porque deve ser difícil para o professor e deve ser difícil para a criança. Porque se tem um com TDAH lá, ele é inteligentíssimo, um autista, ele é inteligentíssimo. E daí? Vai prejudicar ele e o pessoal da turma. Então, eu acho assim que a gente... Qual é a solução que a gente poderia ver sobre esse assunto? Será que tem que misturar mesmo as crianças na mesma classe ou teria que ser uma inclusão na hora do recreio? Que a minha ideia é que essa inclusão deve acontecer na hora do recreio. Naná, eu vejo assim, ó, tudo... às vezes, assim, a gente pode entender que uma coisa é melhor, né? Né, cada um entende, às vezes, de uma forma. Eu vejo assim, nós sempre temos que ouvir quem trabalha, quem são os técnicos, quem entende da pessoa. Se você falar assim, Carlise, você defende a comunidade autista. Defendo. Claro que vou defender. Mas se você falar, você entende profundamente? Não.
Não entendo. É. E não é Eu vergonha acredito para... que nem um professor possa entender tudo E não é também. vergonha para mim dizer, Calice, você é vereadora, você apoia lá, né, quando a comissão do PI, que é da pessoa com deficiência. Esse é o Opa, toque do meu celular. Gostei. Escutem. Bolsonaro. É meu toque de celular. Que show, gostei do seu toque. Viu só? O nosso mito que está lá na UTI do Então, hospital, depois eu quero né? falar Vamos sobre falar, isso também. sim. Eu quero terminar Então, de falar sobre esse assunto, a gente já ia chegar ali. Então, assim, eu acredito que falar assim, Calice, você entende profundamente? Não entendo. Então, eu sempre vou buscar, assim como eu fiz em todos os meus projetos, conversar com os Aprofundar, técnicos né? da área, Aprofundar. me aprofundar no assunto para que depois eu possa defender. Sim. Então, se eu te falar, Naná, hoje, o que eu defendo? Eu vou falar assim, Naná, eu preciso ouvir mais os técnicos, entender melhor a ideia para que eu possa defender. Porque não adianta a gente chegar aqui no achismo. Isso é melhor, aquilo é melhor, né? Então, nós temos que estudar, né, profundamente cada pauta, cada bandeira, ver onde que é a melhor saída, quais os impactos que causa colocar uma criança, né, com autismo, com TDAH, né, dentro da classe escolar, quais os impactos que causa não Sim. colocar. Então, tudo ter um tem que ser estudo. A avaliado. legislação também, né? Ver a legislação, Legislação, principalmente, né? Embora no nosso país, ultimamente, a legislação não conta muito, né? A gente viu aí pelo próprio Bolsonaro sendo notificado dentro de uma UTI do hospital. Não, exatamente. Mas, assim, o que eu vejo? A gente tem que, Jô, temos que olhar, sim, a legislação. Eu, como uma pessoa que estou lá representando o povo de Curitiba, e para que uma casa de leis, onde a gente cria leis municipais, que uma lei, às vezes, impacta a vida de quantas pessoas aqui no nosso município. Então, nós temos que valorizar a legislação, temos que cuidar, preservar da legislação e depois estudar, juntamente com uma equipe técnica, qual é a melhor solução para cada caso. Eu acho também, mas que é uma problemática. É uma grande problemática. Então, já que a gente escutou aqui o toque do meu telefone, né? Que é o toque do... Será que eu sou de direita? Será que eu sou Bolsonaro? Tô na dúvida, tô na dúvida. Será? Então, falando assim como mulher agora, né, essa situação aqui do presidente Bolsonaro, todo mundo vê a Michelle Bolsonaro uma mulher muito forte. Eu creio que ela seja uma mulher muito forte. Mas às vezes eu fico pensando, me colocando no lugar dela, como deve ser difícil para ela desde quando o Bolsonaro se candidatou, desde a primeira facada que ele levou, porque para mim ele levou várias facadas, né, físicas E continua levando. Facada nas costas, né? Então, tudo que ele tem passado, as perseguições assim, e ela como esposa, sabe, eu fico pensando, nossa, ela tem que ser forte. Porque uma mulher sempre tem que ser pessoa forte no relacionamento. Ela muito Esther. Ela muito Esther. Ela é. Né? A gente tem essa Embora às vezes eu acho bíblica. ela assim, nessa referência bíblica, eu acho ela muito Débora também. Com algumas ocasiões. Né? Mais em algumas apreensivas, ocasiões, né? assim, ela é demais. Para quem não sabe, né, Débora foi a primeira mulher eleita, né, relatada na Bíblia. A mulher, uma juíza, né? Depois de 20 anos, né, que Israel estava sob opressão, o líder militar só aceitou enfrentar, né, a opressão que Israel estava vivendo quando Esther topou ir junto com ele para a batalha. Sim. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro, ele só também tem essa força de ir para a batalha porque a Débora dele está ali do lado. Sim. Né? Sim. A Michelle é muito forte, muito guerreira, né? E ela não... Ela é uma pessoa que fala assim, que quando tem uma... Ela tem a verdadeira fé inabalável. Sim. Não estou dizendo que os gigantes não sofrem. Sim. Não estou dizendo que os gigantes, às vezes, não baqueiam, cansam, né? É normal, o ser humano, né? É natural. Sim. Eu vejo, assim, tem dias assim que a gente chega em casa destruída, triste, às vezes é o cansaço físico também, mas eu vejo que é o equilíbrio, é o propósito de um ajudar o outro.
E eu achei tão lindo esses dias, quando ela deu uma entrevista. Uma entrevista não, ela falou assim na saída da UTI, lá junto com o pessoal que estava orando lá, né? Que continua orando lá na frente do hospital. Sim. Ela falou assim, olha, eu falei para ele que ele tinha um caminho de poder viver, né? Na praia, descansando, curtindo seus netos, curtindo as coisas que ele gosta de fazer. Mas ele aceitou isso, esse propósito, né? Uma escolha, né? Uma A vida é feita de escolha, É uma né? missão divina, eu essa acho. missão, né? Sim. Ele veio com essa missão de ajudar, talvez até nessa libertação. Esse tempo de Israel que a gente está vivendo, Sim, que foi e ele a foi um opressão. grande responsável para despertar uma Eu acho que nação. ela faz Ele parte despertou. desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio E ela falou entre assim, agora ele pode estar cansado, né? Por causa de cirurgia, tudo, mas ele vai respirar e vai voltar. Olha a força dela, Sim. sabe? Então, é lógico, né? Não tenho dúvida do sofrimento. Sim. Nenhuma mulher, nem Maria aguentou ver o filho, Nossa, né, crucificado, o filho sendo torturado, né? Então, assim, é uma coisa muito triste de tudo que a família enfrenta. A tristeza deles verem um filho fora do país, porque, né, teve que se ausentar daqui, renunciar não, mas se afastar do cargo por um determinado período. Por quê? Porque nós estamos vendo uma ditadura da toga. Eu vi aquele dia os olhinhos dele se lacrimejando quando ele estava indo embora, né? Tadinho. Eu fico imaginando como deve ser difícil. Então, eu vejo as pessoas criticarem o Bolsonaro, me dói, porque, pô, se põe no lugar dele um dia. Naná, eu falo assim, olha, em terra de cego, né? Quem enxerga é rei, né? E eu fico muito triste, às vezes eu fico tentando entender algumas pessoas, né? Falar, gente, é tão fácil. É fácil falar assim, Calice, se defende porque você convive com eles, você é presidente do PL, você tem esse viés, você é militante, né? Você é radical, bolsomínio. Mas eu falo assim, por que eu sou isso? Por que eu sou PL? Por que eu escolhi o PL? Eu escolhi porque foi esse homem que demonstrou, ele não falou, só falou. Sim. Ele demonstrou em números muitos, a recuperação da Petrobras. Sim. Tudo o que ele mostrou para o nosso país, gente. Sim. Tudo que ele colocou na mão prosperou. E também outra coisa. Ele colocou a pessoa certa, não tinha medo de tirar, não tinha medo de enfrentar. Eu falo assim, qual o erro do Bolsonaro? Foi enfrentar o sistema. Foi. Enfrentar esse sistema que está há muitos Exatamente. anos aí e que só nós vamos vencer, ajudar o Bolsonaro a vencer, colocando a maioria da direita lá dentro, mas da direita de pessoas que, de fato, estão numa política por um propósito de ajudar, não projeto de poder. Exatamente. Porque tem muita gente também que às vezes usa o nome do Bolsonaro, muito quer surfar na onda Bolsonaro até hoje, porque é um cara que consegue levar milhões numa Avenida Paulista. É muito fácil, assim, ó, na primeira condução com o Bolsonaro, às vezes, vai para uma direção que não agradou o interesse pessoal de alguém. Porque eu acho que o Bolsonaro tinha que ter feito isso. Porque eu acho, não sei o quê. Agora, ninguém vai na pele do Bolsonaro. Ninguém. Eu acho assim, que nem aconteceu aquelas questões lá do Mota, que ele apoiou, né? Então, eu mesmo falei, então, mas por que vai apoiar o Mota? Eu mesmo comecei a questionar. Eu queria o Marcel Van Hatten, porque ele de direita. Mas, Naná, então, adiantava depois, também naquele momento... É porque a gente não estava entendendo o porquê. A gente colocar o Van Hatten e deixar ele, colocar como candidato e perder. Então, eu entendi isso. Não foi melhor ocupar o espaço hoje? Agora a gente tem um pouco mais de voz. Nós só estamos avançando na pauta da anistia, por quê? Sim, porque nós conseguimos colocar tem... uma equipe liderada lá, e nós sabemos, porque o Hugo Mota não coloca, todo mundo sabe. Sim. Né? Ele está sendo pressionado também. Sim. E isso é muito triste, e acho que é aí que está, às vezes tem interesse. Não deve ser fácil ser presidente da Câmara também, né? Não deve ser fácil, não deve. Aproveitando uma brecha aí, falando da Michelle, deixa eu perguntar para você, Carlise, uma pergunta curiosa. Hoje você é referência no PL aqui no Paraná, né?
Opa. PL Mulher, né? Que das Sua responsabilidade. família é mulheres, bem né, conhecida, é responsabilidade. presidente do Como que você PL lida Mulher com o Paraná. fato de as pessoas... muito comentários, muitas pessoas falam, você é muito parecida com a Michelle Bolsonaro. Aí até eu brinco, falei, ela é parecida, só falta que ela tinha que ter crescido um pouquinho mais. Aí como que você lida com essa parte que é física, né, que eu falo, né? Olha, eu falo o seguinte, primeiro, eu falo que eu nasci primeiro. Eu vou Ela que É um te completar, copia. pouquinho mais velho, um pouquinho. vou completar 50 anos esse ano, sabe? Então, eu brinco assim, primeiro, assim, eu não escolhi ser assim. Foi meu pai e minha mãe que me fizeram, né? Mas, assim, foi muito engraçado que eu era loira, né? E, por muito tempo, usei cabelo sempre muito curto. Uhum. Eu gosto do cabelo curto, é prático por causa da vida que eu levo. Aham. Eu já tive cabelo comprido, mas, assim, por muito tempo, muitos anos, eu já uso cabelo curto. Muitos anos. Então, né, a Michelle já tinha o cabelo comprido e eu tava com o cabelo curto sempre e tal. Só que loira, e as duas loiras. Aí todo mundo falou, meu Deus, como vocês são parecidas. Eu falei, gente, não tem nada a ver. Eu não enxergava isso, não enxergava. Uhum. Aí, aconteceu, né, 2022, eu perdi a eleição, Bolsonaro perdeu a eleição, né, eu fui candidata a deputada estadual. Até falo assim, você não perdeu, você ganhou, exatamente. Eu ganhei experiência, Sim. eu estou como suplente, né, da deputada estadual. E eu tive que sair de cena por um período por causa de um tratamento de saúde. E nesse tratamento de saúde, eu fui proibida de pintar o cabelo. Aham. Tanto é que já está aparecendo uns fiozinhos brancos Sim. por aí e tal, né? E muita queda, né? Então, não pode mais pintar o cabelo. E eu parei de pintar o cabelo. Quando eu vejo a Michelle retorna dos Estados Unidos, cabelo curtinho Com a cor natural. e com a cor natural. Daí eu falei assim, ai, Se não, ela tá, agora tipo, sim, você tem que né? falar, você está me copiando? Não, mas acho que ninguém copiou ninguém, É, não. claro que eu sei, não, só Inclusive, brincadeira. o nosso evento, né, que a Michelle teve aqui, que a gente fez aquele evento enorme, as pessoas chegavam assim, nossa, mas é duas Michelle, olha, sabe que elas são gêmeas? Aí, naquele evento, nós tivemos um dia antes do grande evento, para mais de 3 mil mulheres, nós tivemos um encontro com as presidentes do PL isso Mulher que eu ia falar. e o PL Mulher de Curitiba. Nós convidamos algumas pessoas assim, para um workshop, para apresentar o que é esse nosso movimento feminino, né? Para que as presidentes municipais tivessem um pouco mais de contato com a Michelle, né? E a Michelle gosta muito dessa proximidade, ela gosta de agregar conteúdo, ela se importa muito na capacidade técnica das mulheres do PL. Então, nessa capacitação, né? E nós estávamos nesse encontro de capacitação e ali cada uma das duas tinha que contar um pouquinho da sua história, sua trajetória, assim, né? E, lógico, a Michelle entrou falando. Quando foi a primeira vez que eu escutei toda a história da Michelle, né? De voluntariado, de luta. Começou vendendo morango, né? Num sinal. Aí eu olhei aquilo e falei, gente do céu, essa mulher tá falando a minha história, como que eu vou contar a minha agora? Vão dizer que eu copiei. Nossa. Mas, são graças gêmeas. a Deus, Nanã, eu tinha, né, todas as minhas Sim, amigas, a Jo, todo mundo que me acompanha há muitos anos, que sabem dos natais encantados que nós fazíamos no Desde a Castelo. Provopar, né? Desde o Instituto Estado, Pró Instituto Cidadania. Pró Cidadania. Nunca fui do governo do Estado, né? Não, Era Instituto Instituto Pró Pró Cidadania Cidadania. e Provopar. Então, durante mais de 15 anos, eu junto com a família Lupion, lá no Castelo do Batel, nós realizamos o Natal Encantado do Paraná, a gente falava, né? Porque todo mundo achava que o programa do voluntariado era do governo do Estado, mas, na verdade, é uma ONG privada. Sim. E daí fazíamos as caravanas do Natal em todo o Paraná, fazíamos aquela festa linda, dávamos cursos de capacitação em Libras, que foi o projeto A Voz do Silêncio, o Som do Silêncio. Tínhamos trabalho com as mães atípicas, trabalho com as crianças com doenças raras. Eu já lutava há muitos anos. Nossa, que trabalho lindo. Eu sempre estava no meio das comunidades, em época de frio, Natal, né? Páscoa, período de pandemia. Todo mundo... Isso não é coisa assim que eu inventei. São coisas que, se você buscar nas minhas redes sociais, há muitos anos, há mais de 20 anos, eu faço isso. Eu cresci
com a minha mãe e a minha madrinha, ensinando a comunidade, né, menos favorecida, as comunidades em vulnerabilidade social, como deixar o seu ambiente mais agradável. Porque não é porque você, às vezes, tem uma casa simples que você tem que deixar lixo, que você não pode ter uma horta, que você não pode ter um jardim bonito. Então, eu lembro que elas compravam cal e aquela bisnaguinha e misturavam e ensinavam, pintavam, deixar colorida essa comunidade, ajudavam a fazer horta, ensinavam a plantar flores, deixar tudo muito alegre. E elas já falavam, naquela época, falavam assim, quando a gente faz esse tipo de movimento, todo mundo ganha, porque todo mundo... Você cria uma energia diferente. E eu cresci no voluntariado. E quando a Michele começa a falar as coisas, assim, o voluntariado dela não foi no período que ela foi presidente. Não, foi bem antes. Na verdade, ela, quando o Bolsonaro foi tomar posse, ela relata, né, que ele nem sabia que ela ia discursar em Libras. E ela pediu, posso falar em alguns minutos? Pode. E ele confiou. Assim como meu marido confia em mim. E ficou, né? E ficou. Ficou um exemplo, assim, ficou Foi um maravilhoso. exemplo muito lindo. Então, dali para frente, ela foi mostrando quem era a Michele, o que ela tinha no coração dela. E daí ela olhou assim, Carlise, Carlise, bem que falo que a gente é irmã gêmea. Só que demorou uns anos ali, né? Mas, assim, a gente é muito parecida mesmo por causa do propósito. Então, eu acho que é uma missão. Você foi pré-ordenada antes de você nascer trabalhar com isso. Eu não tenho dúvida. Eu acho que Deus escolheu você, a Michele Bolsonaro, porque o que a Michele fez foi despertar a sociedade, né, a ter esse olhar para as pessoas de uma maneira mais amorosa, mais calorosa. Eu via que ela fazia atividades na casa dela. Que Naná, graça de mulher é essa? Assim, abriu o palácio. Eu falo que Deus prepara a gente, sabe? E tem uma coisa assim que eu acordo e durmo agradecendo a Deus todos os dias pela oportunidade. Não tenho medo da morte, não tenho. Porque eu sei que no momento certo eu vou para casa. Isso aqui é uma passagem. É ir para casa, isso que você falou. Eu vou para casa. Sabe, independente, né? Eu sou amiga de todas as... Oi, perdão, desculpa aqui, ó. Viu, agora sou você amiga, sou amiga de vários pastores, de vários padres. Eu sou amiga de pessoas que são espiritualistas, pessoas que falam que não acreditam em Deus. Eu falo assim, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque no momento certo, Deus sabe como tocar o coração de cada um. O tempo de Deus, né, o tempo de Deus. O tempo de Deus. E uma das coisas que eu não tenho dúvida é que eu fui preparada para chegar aqui. Porque não era para eu estar aqui. E eu estou aqui. E eu não sabia, Naná, mas as minhas primeiras roupas na maternidade, porque eu nasci num período que não era para nascer, minha mãe não estava preparada, eu peguei, as minhas primeiras roupas foram emprestadas. Foram roupas doadas. Então, olha o que Deus já quis me mostrar. Cristo também nasceu numa manjedoura. E olha, aí, tempo depois, veio no meu coração que eu tinha que ajudar as mamães que não tinham enxoval. E foi quando a minha mãe e meu pai se emocionaram e falaram assim, olha, você não teve o primeiro enxoval. Então, nada é por acaso. Deus, ele age nas coisas mais simples. Nos pequenos detalhes. Pequenos detalhes ali. E a gente vai sendo preparada e a gente nem imagina. Eu não sei para que ele está me preparando para o futuro, mas eu sei que ele está me preparando o tempo todo. Assim como eu não sabia o que eu iria fazer com as mães atípicas, e já surgiu o primeiro projeto. Ai, que benção. Então, eu falo assim, entrega na mão dele, confia. Eu queria, às vezes, ter essa fé inabalável que eu vejo na Michele, que eu vejo na Jô. A Jô também é uma guerreira, né? Uma guerreira, correndo aí sempre. Né? Todas nós somos, né? Mas, às vezes, eu falo assim, parece que a minha fé não é tão assim, sabe? Mas aí depois você olha e você tem fé. Você sabe a gente tem que acreditar. Você é no teu limite, no teu jeito. Não, cada um tem um jeito, jeito, acho, né? sobre isso? Eu sei por experiência própria. Às vezes a gente não acredita. Mas quando a gente é forçada a fazer, a gente conhece nosso potencial, a gente que faz. Nós temos potencial divino, porque Deus nos preparou. Então, quando você tiver algo que você tenha a fazer, que você está com medo, você faça, enfrenta.
É muito enfrenta. importante a gente vencer os nossos medos. Muito Sim, importante. sabe a frase que eu mais gosto? É uma frase de 2 palavras. A frase é só vai, sabe? Vai, porque Deus ele quer que a gente vá. Ele não quer que a gente tenha dúvida, tenha medo, porque Deus não é o Deus do medo. Né? Tem Então, confiança, né? você acha que eu sou a pessoa mais capacitada para estar hoje aqui num podcast, numa rádio? Eu nunca pensei na minha vida que eu ia estar aqui hoje entrevistando pessoas importantes, uma vereadora como você, presidente do PL Mulher. E eu nunca imaginei que eu seria uma vereadora e nunca imaginei que eu Né? estaria sentada aqui sendo entrevistada. Então, Ter essa capacidade É. de estar sendo entrevistada sim, por você. medo vem, mas a gente tem que vestir né, a roupa da coragem e É o que enfrentar. eu falo, Deus capacita, né? Você vai colocar nos Verdade. lugares E que não Deus só vai com te coisas, capacitando, né? e não só com coisas religiosas, porque quando a gente morre, a gente não leva bens materiais, mas tudo que a gente aprende, o que a gente vive, o que a gente estuda. Então a gente vai levar, são valores daqui, não valores, são valores, virtudes que nós conseguimos conquistar e ser. É o Verdade, ser, não é o verdade. ter, é o ser. Eu fico muito feliz assim quando você fala de enfrentar os medos. Todo mundo tem medo. Todo mundo. Todo mundo. Agora, quanto mais capacitada nós estivermos, menos o medo vai aparecer, né? Então, acho que isso é importante a gente deixar de mensagem para todas as mulheres que estão com medo de se posicionarem Sim. politicamente, porque é um período que dá medo nas pessoas também, não só as mulheres, todas as pessoas que têm medo de se posicionar. É muito importante. Vamos nos posicionar. Precisamos. Vamos mostrar que o poder emana do povo. Supremo é o povo. Sim. Isso é importante a gente falar. Eu acho que as pessoas precisam entender o que eu falo. De maneira respeitosa, mas vamos mostrar. Essa é minha meta, como grupo das tias do Zap. Eu comecei o grupo das tias do Zap. Foi uma brincadeira que começou e, no fim, começou a dar certo uma coisa assim. Eu sempre quis ser atuante para fazer uma diferença em algum lugar e com alguma coisa. Aí foi por causa de uma piada de um artista aí que falando que as tias do Zap já não fazem mais tricô. Ficam no WhatsApp, não, as velhinhas não ficam mais no tricô, ficam mandando zap e os tios não ficam mais jogando xadrez na praça, ficam mandando zap, foi eles que elegeram o Bolsonaro. Eu falei, então eu sou uma tia do Zap. Olha que legal. Aí eu criei o grupo com algumas amigas que também vieram. A gente falou, nosso grupo Tia do Zap. Só que a gente falando do grupo, todo mundo estava querendo entrar e hoje nós somos tipo umas 50 mil pessoas. Pois é, eu me considero tia do Zap também. Então, Só não tem camiseta não, ainda. eu vou arrumar uma camiseta. É que eu vou mandar fazer, para ter que ser uma PP para você. Eu já falei para a Josi que eu vou arrumar. E eu faço questão de usar a camiseta da tia do Carlise, Zap. qual é o próximo passo? É isso que eu ia perguntar. Eu acho que o próximo passo é andar pelo Paraná, trabalhando aí para despertar mais ainda esse trabalho em todas as mulheres, né? Tanto as mulheres que já foram candidatas, continuar alimentando, né, esse caminho, Minar o Paraná. pavimentar esse caminho para que mais mulheres venham participar da vida política. De uma maneira feminina, somando, complementando o trabalho ao lado de homens de bem. Então, nós temos que fazer esse trabalho, esse é o próximo passo. Acredito que já no próximo mês, já era para eu estar na estrada, mas por alguns motivos, e motivos de saúde, também tive que dar uma seguradinha. Mas a partir do mês que vem, a gente já estará na estrada, estaremos na estrada, andando nos 399 municípios, instalando, né, os Pele Mulheres aonde não tem, nos municípios que ainda não tem, e os que têm, trabalhando, né, cada vez mais na capacitação da mulher, fazendo com que mais pessoas entendam o que é ser uma mulher conservadora, uma mulher, né, do Partido Liberal, que defende o que é defender Deus, pátria, família e liberdade, que vai muito além de ser só uma bolsonarista, que é uma pessoa que... O que é ser uma bolsonarista, então? Ser bolsonarista é carregar essa força, carregar essa garra de defender a nossa pátria, de defender, né, as pautas e bandeiras com propriedade. Sim. E fazer com que as mulheres cada vez mais participem
ajudando os homens que querem contribuir com uma política mais inclusiva e mais igualitária. Esse é o próximo passo. Depois o resto, a Deus pertence. A Deus pertence. Então, eu queria perguntar mais algumas coisas para você, mas eu não sei como é que está o seu tempo. Olha, eu estou bem. E por incrível que pareça, você sabe como eu cheguei aqui. Eu estou ótima. Eu acho que Deus Podemos vai... ficar mais um pouquinho? Podemos ficar. Porque eu tenho... Então, vamos ficar mais um pouquinho. Então, eu tenho uma pergunta aqui, que eu estava vendo aqui, que eu falei, o que será que é isso? Vamos lá. Frente Parlamentar de Inteligência Econômica. Inteligência econômica, me chamou a atenção. O que seria inteligência econômica? Olha, hoje a gente vê o seguinte, quando a gente tem uma frente parlamentar econômica, né, a gente propõe um projeto, esse trabalho de inteligência é justamente fazer com que a gente tenha no empreendedorismo essa facilidade, essa desburocratização do serviço público para que o empresário prospere, gere renda. Então, é trabalhar com a inteligência artificial, trabalhar com as informações que o município tem de uma forma integrada, Sim. de uma forma inteligente, para facilitar a economia do município. Então, nós estamos ainda, né, começando esse trabalho, mas é um trabalho que, inclusive, o nosso vice-prefeito está à frente, né, que é a pauta e a bandeira, né, que ele está aí engajado. E nós vamos estar trabalhando de uma forma ágil e de uma forma inteligente, de uma forma integrada com todos os órgãos e com todos os meios possíveis para facilitar a vida do empreendedor de Curitiba. E eu acho também que as crianças já deveriam aprender na escola. É um projeto do prefeito. É o projeto do prefeito, já com certeza, né? Assim como o Vale Creche já foi, passou pela Câmara Municipal, né? E já está também a educação financeira nas escolas, que era um projeto que eu ia propor, mas quando ele colocou, eu falei, nós já estamos alinhados e já estamos no mesmo propósito. Então, fiquei muito feliz aí, que eu acredito que nós temos, sim, que entender mais, né? E facilitar mais esse processo de inteligência financeira, porque tudo passa pela finança. Quando a gente sabe que as finanças de uma casa, de uma pessoa que desequilibra o orçamento familiar, o quanto isso prejudica, destrói famílias destrói lares, né? Então, eu acho que é o caminho. Eu acho também é uma saída aí. E você vai conceder o título de cidadã honorária para Michele Bolsonaro. Se Deus quiser. Vai dar certo, vai ser Eita, que as tias do Zap vão estar tudo lá na frente. Isso aí. Então, eu propus porque eu acredito que eu, como presidente do PL Mulher, conhecendo a Michele de perto, vendo todo o trabalho que ela fez à frente da Pátria Voluntária, esse trabalho com a comunidade surda, esse trabalho com as mães atípicas, com as doenças raras, ela colocava o projeto debaixo do braço e lutava. Mas o que tem a ver com Curitiba? Nós, aqui, se a gente conversar com meia hora com alguma mãe atípica, conversar com a comunidade surda, a gente vai ver o quanto ela impactou. Nossa. A Pátria Voluntária impactou em todos os municípios do Brasil. Sim, ela é referência. Ela é referência. E ela tem títulos de cidadã honorária de quase todas as capitais do estado, não tem do Paraná. Imagina. Eu falei assim, não, com certeza, eu não vou seja propor. por isso. Está muita Vou polêmica, propor. a discussão dentro da Câmara? Como é que está fluindo? Não, está fluindo, já passou pela CCJ, já está tramitando numa outra comissão, agora não lembro. Na Educação e Turismo, agora. É um trâmite normal dentro da Câmara. E depois vai para o plenário, né? No plenário, com certeza, a gente vai ter alguma divergência, porque... A gente já sabe. A gente já sabe, né? Porque vocês têm visto as polêmicas aí. Nossa bancada do PL está forte, né, Carlise? Não só a bancada do PL, é a bancada conservadora, a conservadora bancada de de direita, direita, bancada das pessoas que admiro muito. Muitos vereadores vieram manifestar apoio já, dizendo que ficaram felizes de imaginar que a Michele já vai vir para Curitiba para receber o título de cidadã honorária. O próprio presidente ficou muito feliz, ela também ficou muito feliz. Sim. E eu tenho certeza que logo a gente vai ter aí uma grande festa, um encontro, né, que as pessoas vão poder ouvir um pouquinho mais da história da Michele e se encantar assim como eu me encantei e se inspirar nessa mulher que é uma gigante aí, Ela é gigante. ajudando até hoje
a inspirar outras mulheres e fortalecer o trabalho social em todo o Não, país. Nosso grupo quer estar presente lá. Eu dei uma camiseta do Tia do Zap para ela no SPEC, né? Ela no CEPAC, ela colocou. Estendeu assim, coisa mais querida. Então, outra coisa que eu quero perguntar para você, né, sobre a segurança pública, né, as questões de, eu estou vendo que algumas coisas estão sendo aí mudadas já. O Paulo Martins está à frente, né, desses projetos aí de segurança pública, né? Mas eu ainda vejo muito morador, pessoas em situação de rua. Nem sei se como é que se fala. Eu tenho medo de falar eu tenho visto muito isso à noite, é perigoso, né? Para a gente que é mulher, né? E eu tenho me preocupado com essas pessoas que moram na rua, porque a gente tem muitas histórias. Tem ali quem está ali por vários motivos, a gente não julga. Não é essa a questão, sabe? Só que a questão, para mim, da segurança pública. Curitiba, o centro da cidade, infelizmente, ali eu vejo, todo mundo vê eles vendendo drogas ali na cara de todo mundo. Antigamente acontecia também, mas era uma coisa mais velada. Hoje está tudo ali, né? Está parecendo o governo Lula. Está tudo nas claras, já não esconde mais nada, né? Tive que fazer esse comentário, porque eu lembrei dele quando eu vejo esse tipo de situação que parece que está assim, ó, não tem mais vergonha, não tem. Por quê? Porque tem um governo que incentiva esse tipo de situação, né? A marcha da maconha para lá, né? E mais não sei o quê. O próprio Supremo regulamentando, né, o Então, aviãozinho, né? como é que a gente vai cuidar de uma cidade cujo as pessoas que deveriam ser as pessoas que nos defendem e que são os guardiões da Constituição não estão fazendo o seu trabalho, ao contrário. Né? Então, é difícil. Daí eu fico preocupada. Minha filha pega ônibus ali na faculdade, no Cefet, ali antigo, lá no TFPR. Então, ela disse que ela não pode tirar o celular, que ela já viu amigas delas sendo roubadas. Né? Então, essa questão da segurança pública. Né? Você tem algum projeto nesse sentido, na segurança pública? Olha, eu faço parte do projeto da Frente Parlamentar de Segurança Pública, junto com outros vereadores. E o que a gente estabeleceu dentro do nosso partido, do PL, é que assim a gente ia respeitar algumas pautas. Né? Então, como a minha pauta é mais o fortalecimento da mulher no mercado de trabalho, as garantias, o direito da mãe atípica, da pessoa com deficiência. Então, a gente meio que se dividiu ali dentro do PL, nós, os 4 vereadores. Então, ficou à frente da segurança, nesses projetos, o vereador Olímpio. Mas todos nós fizemos parte de tudo, contribuindo. Sim. Por quê? Segurança faz parte da pauta de qualquer um dos vereadores. Por quê? Porque isso, infelizmente, impacta a vida de todo mundo. Vida de todo mundo, né? E eu tenho conversado muito com o secretário Rafael Viana, e ele tem relatado a preocupação, assim como o nosso vice-prefeito, Paulo Martins, com quem eu converso sempre. Ele está à frente, né, do Centro Seguro, né, dessa revitalização do nosso centro de Curitiba. Já estão tomando medidas. Mas eu vejo que assim, o morador de rua, né, isso não é um problema só de Curitiba. Sim. Isso é um problema mundial. Nós tivemos um reflexo, né, de vários governos. E uma das coisas que a gente percebe hoje, basta a gente ir no mercado, a gente vê o valor das coisas. Sim. Então, muitas pessoas não optaram, elas se obrigaram. Avançou muito, né? Depois da pandemia, avançou muito. Não tiveram mais como pagar aluguel, não tinham como sobreviver, foram morar na rua. Então, é lógico que vai ser feito todo um levantamento de quem quer sair da rua, quem não quer sair. Precisa dessa triagem, né? Tem que deixar claro que não existe algo que a gente possa obrigar essa pessoa a sair da rua. Então, é um trabalho social, é um trabalho de integração, Secretaria da Segurança. Algumas pessoas, né, que são dependentes químicos, oferecer o trabalho, o tratamento, mas não dá para obrigar. Sim. Então, nós temos que tomar esse cuidado. É um trabalho que eu acredito que não vai ser um trabalho que vai ser resolvido da noite para o dia, de um dia para o outro. Nós vamos ter que... É um trabalho
de uma política Sim. integrada, A uma longo política a longo prazo e que a gente vai ver o resultado. Eu lembro que em 2005, quando eu estava à frente do Instituto Pró Cidadania de Curitiba, eram 2.000 moradores, a cidade toda tinha. Eram catalogados, e são pessoas que não Sim. queriam sair, pessoas, né, que era opção de vida. É. Agora, esses dias, me relataram que tinha um gerente de um banco que se aposentou e teve uma desilusão e por outro motivo ele passou aposentado, não tinha mais o que fazer e foi morar na rua e passou a ser dependente químico. Quando ofereceram, né, passava a gastar todos os meses a sua aposentadoria de servidor desse banco com drogas e morando na rua. Tem muitos casos. Eu conheço um que ele é um grande empresário que foi interditado e está morando na rua, uma pessoa querida. Só que ele cai no crack. Então, aí tem todo um trabalho de acolhimento, Sim. né, que vai ser, deve estar sendo já realizado e pela FAS. E até assim, ontem eu precisei de uma situação da FAS. Eu quero agradecer o presidente Renan, foi pronto, rápido, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com essa resposta rápida do serviço. E então, é isso que a gente precisa. Eu acho que foi uma Mas- das promessas do prefeito, né, Eduardo, foi. né, de resolver, né? Então a gente está confiando, né, nessa promessa. O FAS também é muito pouco falado, mas o FAS tem um trabalho bonito. Tem muito Né? bonito. E tem gente que critica porque não conhece. E de grande relevância. Muito. Né? Grande relevância. Sim, o FAS faz um trabalho lindo. Então, eu fiquei muito feliz com essa resposta rápida. E também, assim, não foi nada assim, passou na frente, não. O serviço está rápido. Uhum. Eles estão com pressa de resolver os problemas, sim. Estão demonstrando interesse, estão Sim. demonstrando garra. E isso é importante para o usuário, né? Quando a gente fala assim, usuário do serviço público, né? Não, mas eu vejo assim que cada vez mais essa renovação aí dentro. Eu acho que ontem teve até uma operação, né, da Polícia Militar. Teve. Né, contra o tráfico. O tráfico, barrando o tráfico, acho que A Guarda melhora Municipal, muito, né, né? Clarice? Olha, até eu quero deixar aqui como presidente do ProMulher, né, da Procuradoria da Câmara de Curitiba, eu quero reconhecer e falar do trabalho da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Curitiba. Olha. É referência no Brasil. Uau. Então, eles são fantásticos. A Casa da Mulher Brasileira, lá coordenada pela Sandra Prado. A Sandra é uma mulher extraordinária. O acolhimento que elas fazem com as mulheres vítimas de violência, quando é de Curitiba, é encaminhado para lá. Porque a Procuradoria da Mulher ela é como um PROCON. Uhum. Ela vai verificar se os serviços oferecidos estão sendo isso que eu feito, né, atendido a população de maneira correta. Uhum. Por que não foi encaminhado aquela mulher? É a cobrança, né? é uma espécie de uma fiscalização. É uma, né, Clarice? uma fiscalização redobrada, Redobrada, né? claro. Uma fiscalização em cima de um serviço efetivo voltado, Sim. específico voltado à mulher. Aham. E não foge muito da função da vereadora, do vereador, mas porque nós temos que fiscalizar, né, o poder executivo como um todo. Sim. Mas, assim, eu estou muito feliz também com a resposta rápida da Patrulha Maria da Penha. E quanto à Guarda Municipal, né, ela também está empenhada, junto com o Rafael, secretário Rafael Viana, para ter essa resposta mais rápida para a sociedade curitibana. Então, eu acredito que nós estamos há 4 meses de gestão. É muito pouco tempo e bastante resultado já. Ai, que bom. Então, nós temos que reconhecer que o prefeito está com garra, está com determinação. Gente, a Tá agenda com uma dele... equipe boazinha até. A agenda dele não para, assim, parece... Tá mais do que... Tô tentando trazer ele aqui no podcast, mas Olha, é difícil. Não é difícil. Só eu vejo assim, você tem que marcar lá com a equipe, fazer com que... Difícil falar com a equipe.
mas eu posso te ajudar, Então me ajuda, que eu eu vou quero. te ajudar a falar com a Eu tenho o secretária. telefone dele, eu falei direto com ele, tive essa cara de pau dele, de mandar mensagem para ele, ele me respondeu prontamente, um querido, né? Ele responde. Ele respondeu prontamente. Às vezes demora um pouquinho, porque ele está em algum Imagina, evento, alguma prefeito, coisa. Nossa. eu nem esperava que ele me respondesse, ele Não, respondeu, ele responde né? todo mundo. Ele responde, ele tem uma Nós humildade estamos muito grande. no turismo também, né? O PL está no turismo também de Curitiba, né? Sim, tá assumiu A pasta do turismo, a pasta né? do turismo, exatamente. Tá, agora aqui, tem aqui também Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário e da Construção, né? Como é isso? Na verdade, assim, esse ano, em 10 anos, o plano diretor de uma cidade ele tem que ser revisado, né? Então, ontem tivemos até uma reunião no IPUC, para iniciando os trabalhos, esse projeto, essa proposta, né, vai ser votado só em dezembro do ano que vem. Mas para você ver como que a política do governo Eduardo Pimentel está bem diferente. Já começou a ser discutida ontem com os vereadores. Que ótimo. Nós, vereadores, vamos ajudar mostrar onde estão os problemas pontuais, né, da cidade, porque o vereador é aquele que vê a dor, que está ali vereador, tá ali próximo da comunidade. Então, nós vamos poder ajudar o IPUC apontando, né, tudo dentro da legalidade, dentro, né, do que a gente pode fazer para daí ser encaminhado para a Câmara o ano que vem. A gente vai apontar onde estão os problemas, né, que a sociedade nos aponta. Então, essa frente ela vai também contribuir com esse plano diretor, né, do urbanismo. Nós temos, assim, durante a campanha, alguns empresários reclamando do zoneamento, né? Então, nós temos que repensar em tudo isso. Então, nós vamos estar ajudando aí, com certeza, a fortalecer o mercado imobiliário. Nós queremos uma cidade valorizada, nós queremos ajudar todas as frentes eu tenho que sejam visto possíveis. Que a cidade tem muita reforma na cidade inteira, está até meio caótico às vezes, assim, dependendo do horário, que você vai entrar na rua, está lá fechada porque tem um buraco lá e tá tudo. Isso é resto do governo Greca, que quer terminar o serviço, ou é alguma coisa que o prefeito resolveu terminar para acabar com isso, porque eu vejo que está Eu acho assim, como nós estamos há 4 meses, com certeza tem reflexo da administração passada, né? Algumas obras ainda não concluídas, provavelmente. Eu não sei de qual obra específica, né? De repente, se você está falando, mas assim, toda a administração acaba herdando, né? Alguma coisa ou outra. Sim. Mas, assim, o que a gente está vendo é que o prefeito ele já buscou outras fontes para que aumente ainda mais a pavimentação, essa revitalização de pavimentação asfáltica, né, em algumas ruas. Nós temos, né, que fazer isso também. Então, é bastante trabalho pela frente. Tem previsão financeira também para continuar essa pavimentação, para pavimentar ruas que não ainda estão e outras que precisam da revitalização. Então, eu acredito que a obra vai ter bastante tempo aí. Ainda bem que não é na frente. Eu tenho reparado que todas as obras não estão na frente de comércio. Cada vez que eu passo por uma obra, eu vejo se tem comércio perto, né? Acho que eles estão tendo esse cuidado. Tem, mas assim, Naná, vai chegar um momento que vai ter. Se uma rua ela tem comércio e ela precisa ser revitalizada, ela precisa ser melhorada, tem que ter prioridade. Por exemplo, ontem nós estávamos lá no IPUC e eles falaram, né? Nós temos que cuidar, quando a gente mexe numa região, nós temos que cuidar da parte ambiental, da parte empreendedora, que é o negócio, né? Da expectativa das pessoas que não estão morando ali naquela região, né? Que não fazem parte nem da expectativa empreendedora e, às vezes, nem da expectativa ambiental. Mas é o desejo, a paixão, gosto dessa região. Eu quero uma calçada igual lá em Paris, lá Champs-Élysées, como já teve uma vez um comentário que fariam a Batel, uma pavimentação diferente e tal. Cada um tem seus desejos, né? E o desafio de um plano diretor é colocar todas essas vontades num projeto só. Então, às vezes, é um desafio grande para um administrador, né? Para
Poder Executivo e até para o Legislativo, quando aprova um projeto, porque, assim, é lógico que nunca vai contentar 100% toda a população. Às vezes, para a gente melhorar a região ali, precisa passar uma pavimentação, fazer algumas obras, Sim. que vai demorar 3, 4 meses, que vai prejudicar o comércio local. Mas, né, passageiro. Mas depois Vai melhorar muito. vai melhorar muito. Então, naquele período que a pessoa está impactada, talvez ela não goste, mas depois ela vai entender. Mas é necessário, né? necessário. É necessário. Toda doença precisa de um remédio. A gente vai ter que tratar, vai Todo ter que cuidar. projeto, ele tem que olhar o bem da coletividade. E às vezes tem uma pessoa, não. Nós temos pautas, né? Como foi usado o exemplo da Arthur Bernardes. É isso que eu ia falar. Arthur Bernardes, ela estava uma pauta de mobilidade, né, para ajudar na mobilidade das pessoas, a passagem do interbairros, porque nós estamos aí com aumento da população, nós estamos com aumento de número de carros na cidade, e a pauta ambiental superou. Né, como eles usaram. Então, tem momentos que o que é mais importante num projeto? Então, vai ser feito audiências públicas, isso eu achei muito bacana. Ouvir a população, qual é o desejo da população. Porque eu vejo que esse tema já foi levantado entre a direita e a esquerda. Mas eu também, passando por lá, que eu sempre moro, para ir para casa, eu passo por lá, eu vejo que tem árvores que tem cipó parasita, que estão ali, qualquer raio pode cair. Tinha que ter... Tem cuidado com essa parte também. Tem o ciclista também, né? Tem o pedestre, são coisas assim que... Tudo tem. Mas também tem um lado ali, um pessoal ali que está usando isso, né, contra o governo. É que, assim, às vezes, quando coloca a ideologia acima do bem da coletividade, vai dar polêmica. Em tudo vai dar polêmica. E a gente tem que buscar fazer esse fortalecimento. E nisso eu achei muito bacana essa proposta do Executivo de iniciar já ontem uma coisa que vai ser voltada no ano que vem, no final do ano que vem. Em dezembro do ano que vem. Foi ótimo. Já começar uma conversa inicial com os vereadores. Tem todo um calendário que já está sendo apresentado para a sociedade toda. Vai ter audiências públicas, vai ter oficinas, para que a gente possa apresentar o melhor projeto possível dentro do melhor para a coletividade. Eu acho que então, a população ninguém vai poder falar assim, olha, não fui ouvido. Todo aí. mundo vai ser ouvido. Agora, como num processo democrático, a maioria, o que é o melhor para a maioria? Então, aquele tem que projeto... sempre pensar no coletivo, né? Eu acho que quando as pessoas começam a entender o projeto e o objetivo do projeto, fica melhor, né? Para as pessoas entenderem. Então, estou lendo aqui seu portfólio, né? Vamos mudar de assunto de novo. Segurança alimentar, né? Então, qual é esse projeto? Como é que funciona esse projeto? É um projeto seu? Do que se trata? É uma frente parlamentar. É uma frente parlamentar. É a frente parlamentar proposta pela vereadora Mary Martins. E também faço parte, me convidou, falei assim, acho que até por esse trabalho social. A segurança alimentar, ela vai analisar desde das ONGs que estão distribuindo alimentos para as pessoas em vulnerabilidade, o comércio local, como que é feito, né, esse processo de segurança do que é oferecido para as pessoas. Então, eu acredito que o município tem também, né, e a Câmara, ela tem que se preocupar com esse detalhe também, porque senão a gente vai entrar naquelas polêmicas. Não pode mais doar comida, pode doar. Eu posso abrir um caldo de cana aqui. Mas qual a segurança alimentar que você está dando para os teus clientes? Então, nós temos que ter um protocolo, nós temos, né, lógico, já tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, que já cuida muito dessa pauta, mas a gente quer contribuir também e fazer com que cada vez a gente tenha uma política mais clara e menos polêmica. Mas polêmica faz parte, né? Então, nós estamos aí chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que você gostaria que o seu eleitor soubesse que você está fazendo? Olha, eu falo que a política ela é participativa. Então, quanto mais os eleitores acompanharem as nossas redes sociais, acompanhar a rede social da vereadora Carlise,
@carlise.pr de Paraná. Porque eu falo assim, o Paraná, porque eu estou em todo o Paraná. Mas, lógico, hoje estou como vereadora, sou vereadora de Curitiba, mas Estou como vereadora? estou como vereadora. Não, porque assim a gente está nos cargos, né? O cargo não é uma coisa, é diferente. Por exemplo, eu sempre falo, meu marido ele fala, você está vereadora, né? Daí eu falo assim, você é coronel, eu estou vereadora. Se amanhã o povo, eu não trabalhar direito e o povo não quiser mais, eu não estarei mais. Então, eu penso muito nessa responsabilidade espiritual de tudo que Deus me dá para eu assumir, né? Eu não estaria como vereadora se o povo não tivesse votado em mim e se Deus também não quisesse que eu estivesse. Claro. Então, eu respeito muito essa posição, estou muito honrada com 6.384 votos. Quero ser principalmente, né, a representante dessas pessoas que confiaram, que se dedicaram, que trabalharam na minha campanha para que eu estivesse ocupando esse espaço de poder e de decisão. Então, eu falo, minhas redes sociais estão abertas, contribuam com ideias, o gabinete está aberto, o escritório está aberto, a procuradoria está aberta, para que a gente possa cada vez mais, conversando com a sociedade, melhorar os nossos projetos e saber quais são as dores, né? Porque eu só fui entender a dor de uma mãe atípica com essa sensibilidade a partir do dia que eu vi a dor de uma mãe atípica de frente. Exato. Então, a gente precisa. O povo não pode também falar assim, político só trabalha em 4 anos. Não. Nós estamos trabalhando muito, basta acompanhar, basta cobrar. E eu estou gostando que o povo está participando. O povo está falando assim, olha... Se inteirar, né? Antes Você de viu criticar, se nessas inteirar. questões que nós fomos todos lá na questão do aborto, que foi a menina lá, recebeu homenagem lá, uma moça Do lá Conanda. do Conanda. Então, o povo não aceita a ideia do aborto, ainda mais um aborto a partir até os 9 meses, né, de gestação. Um absurdo isso, ainda bem que o curitibano é mais conservador, né? Parabéns aos vereadores da aos direita, vereadores né? de Que direita. acho que teve uma união boa. Eu acho que a Câmara Municipal é a primeira vez que eu vejo a Câmara Municipal assim bem. Nós estamos na maioria lá, a direita, né? Mesmo aqueles que são mais centro-direita estão lá, tá lá votando com a direita, né? Então a gente até fica mais animado, né? Porque a gente sabe que tem uns 5, 6 lá que a gente já sabe que é do contra, né? Mas é fácil. Mas esse é o processo democrático, Naná. E é por isso que a gente luta. Se não tivesse o contra, não seria um espaço democrático. Isso então, aí. é natural, né? E eu vejo assim, que é muito importante ter a oposição. A oposição, às vezes, ela sinaliza os direcionamentos também, sabe? Então, é necessário. Hoje, nós, o PL, somos oposição ao governo federal. Sim. E é importante, porque senão estaria tudo certo. Talvez esse rombo do INSS a gente não estaria sabendo. Então, é graças à oposição que, às vezes, a gente enxerga as coisas. A oposição, às vezes, nos ensina. Nos ensina. Todo mundo nos ensina. Nos ensina até a não ser como uma pessoa, claro. Né? Mas é por isso que eu acho que a gente luta, por esse processo democrático, que sempre seja valorizado a democracia do nosso país. E não isso que a gente está vivendo. Infelizmente, nós não estamos mais numa democracia. Sim. E o que eu diria para todos os meus eleitores e todos os curitibanos, né, porque eu acredito que às vezes as pessoas não votam em você também porque elas não te conhecem. Sim. Ou porque ela simpatiza por um outro mesmo vereador. Você é vereadora e de tá Curitiba, tudo né? certo. Sim. E tá tudo certo. Verdade. Mas, assim, acompanhe, contribua. No que eu puder contribuir com essas pessoas, né? E o gabinete está de portas abertas e nós vamos trabalhar cada vez mais para que a gente possa fortalecer e ter uma cidade mais inclusiva, mais igualitária, uma cidade mais inteligente e uma cidade referência a nível global. E para finalizar, eu queria deixar uma mensagem a todas as mulheres que venham participar da vida política, que escolham um partido, se quiser escolher o PL, será bem-vinda. Nós temos um trabalho gigante, nós temos uma líder gigante que se importa com as mulheres, que se importa em trazer
a mulher para o seu protagonismo. E eu como representante aqui da dona Michele Bolsonaro no estado do Paraná, quero trabalhar com as 399 presidentes municipais e com todas as mulheres para que cada vez mais nós tenhamos mulheres participando da vida política. Então, o PL está de portas abertas, o gabinete está de portas abertas e eu quero que as tias do Zap estejam sempre presentes aí, Sim, nos ajudando e contribuindo com uma política cada vez melhor. E como que o povo pode entrar em contato? É pelos seus canais? Pode dizer quais são os canais? Eu tenho Instagram e Facebook, é @Carlise, CARLISE.PR. YouTube, nós temos o Carlise PR, tudo junto, sem o ponto. E Instagram, Facebook, Twitter, tudo Carlise, TikTok. TikTok. Agora tô ficando moderna, viu? Eu sou tia, mas eu tô ficando moderna. Eu também já tenho TikTok, gente. Você sabe que eu falava assim, gente, é muita rede, né? Mas assim, a gente vai tendo que se comunicar com toda a sociedade, né? E o jovem está no TikTok, então vamos lá, né? É claro. Eu ainda não aprendi a fazer dancinha, mas vamos lá. Mas eu vai não sou participar da minha live. Vamos fazer umas lives aí. Já vou, participo com o maior prazer. Então, Carlise, eu sempre vi você. A gente sempre se cruza por aí, mas eu nunca tinha tido essa oportunidade de conversar pessoalmente com você, né? E foi um prazer para mim te conhecer melhor hoje, saber dos seus trabalhos. Eu já gostava de você, agora eu te admiro. Ah, né? Naná, obrigada. E eu sempre escutava Tias do Zap, a Naná do Tia do Zap. E você não imagina a referência que você é também. Não. A Jo também, uma referência, uma mulher incansável, sempre batalhando, Obrigada, correndo. E eu faço questão, assim, de tê-las perto sempre, porque eu gosto de ter mulheres fortes, mulheres decididas, Corajosa, mulheres de fé e mulheres de coragem, como vocês. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui no podcast da Tia do Zap. E junto com todas vocês aí, falando, né, de uma forma muito respeitosa e querendo ajudar e aprender todos os dias aí para ser uma política, uma representante do povo, né, que se destaque e que deixe o seu legado de uma pessoa que contribuiu com um mundo melhor. Então, muito obrigada pelo espaço. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada pelos seus sacrifícios aí, porque nós sabemos que muitas vezes não é fácil, né? Mas obrigada por tudo, pelo seu trabalho, sabe? Pela sua missão, que nos inspira tanto, né? As nossas missões, né? Obrigada por estar aqui, né? Por arrumar um tempinho para estar com a gente. E conte com a gente, sabe que nós estamos juntos. As mulheres têm que ser todas elas unidas, né? Para um bem melhor, né? Sabemos que a mulher, ela já se destaca em muitas coisas, né? E agora a gente está aí com você. E deixar um agradecimento especial ao Alexandre, né? Que, olha, viu como os homens contribuem também para que as mulheres protagonizem, né? Olha a carinha dele. O seu brilho aqui, ó. Nós não estaríamos aqui brilhando. Sim, né? se não fosse. Nós não somos feministas, viu, Alexandre? Nós não somos feministas. Os homens são bem-vindos. Nós precisamos dos homens. Sim. Então, e deixar um abraço aí ao nosso presidente Bolsonaro. Sim. Que ele se recupere logo e que Deus restabeleça a saúde dele para que ele continue, continuamos as orações. A essa missão tão importante que é continuar acendendo essa chama do patriotismo em todos os brasileiros. Então, que Deus abençoe ele lá na UTI do hospital. Até o dia 29 nós tenho certeza. Né? Nós temos certeza que está o Brasil todo orando por ele. Amém. Né? Quero agradecer, então, a audiência da Rádio Paraná Oficial, TV Paraná Oficial, o canal da Carlise, os eleitores da Carlise, da vereadora, né? E as tias e os tios do Zap de plantão. Quero agradecer por tudo. Vocês podem me seguir no Instagram, que é o canal das tias do Zap, é @tias-e-tios-do-zap. É isso aí, um abraço para os tios também, né? Os tios também, viu? Ó, a gente tem os tios do Zap, não, a gente não exclui os meninos. E também no canal do YouTube, a Tia Pode. Se inscreva no nosso canal, um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima, obrigada.